uma animação linda nas suas imagens e também nas suas mensagens, é o que a gente encontra em Wild Robot, nova produção da DreamWorks, distribuída pela Universal, e que com certeza é um dos filmes mais fofinhos e cheios de carinho desse ano, de 2024. The Wild Robot, ou Robô Selvagem, é dirigido pelo Chris Sanders, que anteriormente traz talvez como seu maior sucesso Lilo e Stitch. E assim como no filme da Disney, aqui ele traz uma história que fala sobre família e as tensões que existem, né, em grupos familiares mesmo, quando nós amamos as pessoas, né? E talvez por amar essas pessoas que a gente vai criando algumas tensões. E isso é explorado nessa história, quando uma robô se relaciona e se torna mãe de um filhotinho. Entrando na história, o disparador da história acontece quando a robô Ross cai em uma ilha povoada por animais, né? Uma ilha selvagem, como a gente tem no título realmente. E por alguns acontecimentos que seriam talvez spoilers, ela acaba ficando nessa ilha e ela acaba tentando compreender ali todo o ecossistema que existe. E, em especial, ela se torna a mãe adotiva de um bebê ganso, né? De um filhotinho ganso, desde que ele sai do ovo. E daí nasce uma relação de mãe e filho muito incomum. O filme explora, então, essa personagem que é cheia de protocolos e cheia de medidas, que foi projetada para cuidar dos seres humanos, aprendendo a cuidar de uma vida selvagem, de uma vida natural, utilizando esses protocolos que ela tem já dentro dela. A grande questão para Ross é que enquanto ela pode se dedicar a esse seu filho ganso e vai vendo ele amadurecendo, vai vendo ele crescendo, ela percebe também que talvez essa força de ter um cuidado, esse carinho que ela tem, acaba sendo uma vedação para ele de viver algumas outras coisas que talvez fossem bastante importantes para ele e para o seu crescimento ali naquela natureza. Afinal, ele é parte daquele ecossistema, ele é parte desse mundo natural, e ela vai se sentindo também como se ela fosse um ser estranho ali, dentro desse mundo ao qual ela não pertence e aprendeu a pertencer, e depois ela mesma vai se sentindo estranha e percebendo que talvez ela não tenha feito as melhores escolhas para o seu pequeno e querido filhotinho Bico Rivo. Assim, um dos principais pontos de Robô Selvagem é sim a sua qualidade de animação. A DreamWorks aqui fez um trabalho excelente, visualmente excelente, onde a gente pode perceber um detalhamento e uma vontade de fazer um filme que tenha realmente elementos visuais impressionantes. O principal aqui, que mais salta aos olhos, é que enquanto a história original, Robô Selvagem, ela é baseada em um livro, eles tentaram trazer um pouco dessa atmosfera de livro pro visual do filme. Então você, em vários momentos, acaba vendo cenas realmente como se fossem ilustrações de livros, especificamente ilustrações feitas em aquarela, e você sente ali aquele spray na tela com uma tinta respingada, e você os personagens às vezes, né, são filmados de forma onde você vê que eles não têm muito contorno, né? Então a pelagem deles é como se fosse realmente feita por uma pincelada, por um spray de tinta, e isso torna ela bastante vistosa. Além desse trabalho com os animais, a gente também sente bastante a força visual quando a gente pensa no próprio cenário. Afinal, ele se passa em uma ilha e quase toda em céu aberto, né? Então, o trabalho com a luz é muito importante nessa construção dos ambientes para a gente entrar ali naquela atmosfera onde a Ross e os outros animais existem. Então, o filme trabalha bastante a iluminação do dia e da noite. No dia, né, a gente tem o sol e como ele reflete nas coisas, nas folhas, na água e nos próprios personagens, né, e vai criando nuances de cor nos personagens. E também na noite,
A gente tem em alguns momentos fogueiras ou outros pontos de luz. A própria Roz, né, emite luz através dos seus olhos, que fazem faróis, ou dentro dela também ela emite luz de alguma forma, e isso acaba trazendo pontos de luz específicos e que fazem que aquela natureza ali em volta, os outros animais com que ela está se relacionando, com que ela tá dialogando ali no momento, a luz incide neles e a gente vê efeitos que realmente devem ter dado um trabalho para essa equipe de animação e que na tela ficam muito interessantes e que vale principalmente se você puder assistir esse filme em uma tela grande, onde eles são melhores elaborados. Contudo, ainda que a animação seja assim muito bela, eu não sei se ela se destaca tanto, por exemplo, quando eu assisti O Gato de Botas 2, que foi assim um grande salto de animação, acho que na DreamWorks, né, onde a gente vê, e principalmente ali, né, onde a gente vê o gato, o lobo e outros personagens sendo retratados talvez no estilo que traz um pouco ali da elasticidade dos animes, né, e dos próprios cartoons antigos, né, e isso faz eles terem uma vivacidade maior na tela. Em contrapartida, aqui em Robô Selvagem, ele tenta tornar esse mundo selvagem um pouco mais naturalista dentro das suas possibilidades. Então, um peixe ainda parece um peixe, um urso ainda parece um urso, um gambá ainda parece um gambá. Então, são animais que tentam, de uma forma estilizada, mas ainda tentam, assim, trazer elementos de animação e de caracterização ainda bem naturalistas. Talvez por isso a animação não salte tanto aos olhos, no sentido de representar algo mais estilizado ou que vai ficar marcado na mente, mas sim de tentar tornar aquele mundo ali real. E dentro disso, apesar de ter uma bela animação, que realmente é um dos motivos para que você assista Robô Selvagem, eu diria que o principal é a sua qualidade de história. E, na verdade, o quanto essa história consegue permear diversos pontos. Sem nunca perder de vista que é uma animação que, sim, né, ela talvez tenha um público majoritariamente infantil. Robô Selvagem também aborda temas que são um pouco mais duros e um pouco mais adultos, eu posso dizer, que estão ali o tempo todo e que não deixam de existir do começo ao fim. Enquanto você tem piadas leves, você tem esses temas mais complexos, eu diria. Por exemplo, quando a Roz cai na ilha e aprende ali a sobreviver, e até o fim do filme, a gente é sempre lembrado que existe uma cadeia alimentar e alguns daqueles animais, alguns daqueles amiguinhos selvagens ali não são tão amiguinhos, eles estão ali para devorar uns aos outros. E isso faz parte da história, isso está orgânico na história. E da mesma forma como ela aborda, né, a questão do maternar, né, como desenhar sem régua, né, para quem tem essa experiência vai sentir alguma empatia sobre isso de ir tentando errar e tentar consertar o erro e tentar de outras formas. Então eu diria que, para além da questão visual, uma das grandes forças de Robô Selvagem é seu texto. Ainda que não seja lá inovador, ele é sim corajoso em trazer esses elementos mais ácidos, talvez, em um filme que em grande parte se passa como um filme infantil. E dentro desse trabalho de tratar com alguma maturidade os temas que ela aborda, eu achei interessante como o filme aborda temas e aborda tramas que ele vai dar algum tipo de resolução, mas não uma resolução que finaliza por completo aquela problemática. Assim como é na vida, nem sempre a resposta que a gente vai ter vai ser a final. A gente tem que viver mais um dia, ou talvez esperar que outras gerações tragam novas abordagens, ou realmente a vida não é feita de respostas completas.
E assim, o filme, apesar dele ter uma cena pós-crédito que é uma piadinha, pode sim, para algumas pessoas, deixar um clima de que deixou a história para ser concluída em talvez uma continuação em um Robô Selvagem 2. Apesar que, se você assistir esse filme, você sai mais com a sensação de que ele deixou os questionamentos em aberto para que você reflita, do que realmente deixar uma ponta solta para que necessite de uma continuação especificamente. A gente pode assistir Robô Selvagem na sua versão dublada em português, que tem um trabalho de voz muito interessante que a Universal entrega pra gente aqui no seu trabalho de dublagem. E a gente traz a Elina de Souza com a Robô Ross, né? Ela que é talvez a nossa grande protagonista, e o ator Gabriel Leone, que dubla ele na sua fase adulta. Assim como a gente também tem o Vicente Alviti, que dubla o Bico Vivo na sua fase mais bebezinho, na sua fase mais criancinha, que tá ótimo. Outro destaque e um personagem de destaque no filme é a Raposa Astuto, que é dublada pelo ator também, Rodrigo Lombardi, que a gente conhece das novelas, mas principalmente eu não diria que ele é um Star Talent, ele que já é agora tão conhecido aí por outras dublagens do mundo da animação, né? E sempre competente. E ele tá aí num estilo de fazer personagens meio malandros, né? Ele que faz o lobo dos caras legais. E já tinha feito também o personagem Raposa lá do Zootopia. Aqui ele faz mais um personagem com essa aura meio malandra e ele faz muito bem. Então, Robô Selvagem é um filme que vale a pena você assistir nos cinemas, podendo conferir ele na sua plenitude, e que traz uma história que talvez não seja tão inovadora, mas que com certeza tem vários pontos aí que ficam para reflexão, e com certeza é uma grande sessão de cinema aí para pais e filhos, mães e filhos, e enfim, todo tipo de pessoa que tem esse afeto, acho que vai se sentir conectada diretamente com algumas propostas da história que estão ali, algumas até bem duras, relacionadas a essa questão do maternário especificamente, né? Desse carinho, desse zelo, desse cuidado, e que fazem de Robô Selvagem um filme que realmente você precisa conferir em 2024. Aqui no Geleia a gente está sempre produzindo sobre os filmes, e assim como esse aqui, a gente já tem mais outras críticas de cinema a qual você pode recorrer. Eu sou Yuri, muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima. Valeu!